Olá, pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso da Escola Interativa. Que alegria poder conversar com cada um de vocês nessa sexta-feira. Maravilha, estamos juntos aí para mais um encontro. Galera, seguinte, nossa aula de hoje vai ser assim, um pouco mais rápida, que vocês sabem, mandei um recado para vocês. Bom, vamos por partes, né? Eu mandei para vocês um recado essa semana de que amanhã, sábado, nós teremos a nossa avaliação bimestral na escola, tá? Pedi que vocês me confirmassem, a maioria confirmou, ok. Alguns já me procuraram, falando assim que não podem ir por problemas pessoais, questões diversas aí. Então, pessoal, assim, quem não puder ir na escola fazer a prova amanhã, tudo bem que me avise, mas é mais importante que avise diretamente para a escola. Então, liga lá na escola, fala com a secretaria, fala com a Eliane, porque daí haverá um procedimento que não cabe a mim realizar, tá? Vai ser com a coordenação da escola, tá bom? Então, quem não puder ir fazer a prova amanhã presencialmente na escola interativa, ligue na escola, converse lá com a Eliane, com a secretaria, e aí justifica o motivo pelo qual não pode ir, e aí será visto a melhor maneira da sua prova ser realizada em outro momento, tá bom? Mas aí eu peço que vocês liguem lá na escola, tá? Porque não depende de mim daí o que vem adiante. Beleza? Bom, o segundo ponto. Nós já tivemos 4 tarefas esse bimestre, valendo 10 pontos cada uma delas. Fechou 40. A nossa prova vai valer 30 pontos, que eu não podia fazer uma prova valendo 60, porque era muita coisa. A prova vai valer 30 pontos. Fecha 70. Os outros 30, professor? Bom, os outros 30 pontos serão de uma tarefa número 5, que será uma tarefa de revisão. A tarefa 5 são 3, nós vamos ver daqui a pouco, são 3 questões que vão ajudar vocês na compreensão do quê? Do conteúdo, tá? Para avaliação. E vocês vão responder 3 questões que provavelmente estarão na avaliação. Não digo que é certeza. Talvez estarão na avaliação essas 3 questões que eu vou colocar, já coloquei na tarefa número 5, tá? Então são 3 questões, 10 pontos cada, 30 pontos a tarefa número 5, tá? E aqui, pessoal, faço um apelo a vocês, que é o seguinte. Tem alunos com várias tarefas atrasadas. Todas as tarefas, tanto do sétimo A quanto do sétimo B, todas as tarefas estão abertas no Classroom, tá? Porque é o seguinte, o sétimo A que tem a prova amanhã, né? O sétimo B é no dia 27. Porque é o seguinte, se vocês atrasarem demais para fazer as tarefas que estão atrasadas, daqui a algumas semanas eu vou fechá-las e não será possível fazer mais. Tá? Então daí talvez tenha que ir para recuperação, alguma coisa assim. Então fiquem atentos quanto a isso, tá? Só isso que eu peço para vocês. E a tarefa número 5, não atrasem para fazê-la, porque ela vai ajudar vocês na própria prova de amanhã. Tá? O pessoal que for fazer prova amanhã na escola, a tarefa número 5, ela ajuda na revisão do conteúdo para avaliação. Tá? E basicamente nós vamos ter 3 conteúdos na nossa avaliação. Conceito de direitos humanos, história dos direitos humanos, religiões e direitos humanos, no caso, cristianismo e islamismo, tá bom? Vai ser basicamente isso. Então, aqui nos slides, acompanhem comigo, por favor. Vejam só. Bom, em primeiro lugar, para que servem esses direitos, né? Os direitos humanos servem para garantir aquilo que é fundamental ao desenvolvimento da pessoa humana e de maneira nenhuma podem ser violados. A humanidade percorreu um longo caminho até que uma grande quantidade de países chegasse a um acordo mínimo sobre esses direitos e os expressasse na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então, primeira coisa assim, conceito de direitos humanos. Quando falamos de direitos humanos, estamos nos referindo a um conjunto de direitos que devem ser garantidos a qualquer pessoa e em todos os lugares, desde o momento do nascimento até sua morte. Então, são direitos assegurados e que devem ser defendidos do nascimento à morte, em qualquer lugar. A questão de direitos humanos, ela excede os limites de território, de países, de estados, de cidades, porque, como o nome diz, são humanos. Humanos. Vejam só essa citação aqui. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da raça,
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Incluem o direito à vida e à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Pessoal, lembram quando nós falávamos lá da liberdade no judaísmo? Eu dizer para vocês assim que no judaísmo a liberdade ela é inerente ao ser humano? É a mesma coisa aqui. Os direitos humanos são direitos inerentes, ou seja, são inseparáveis dos seres humanos. São direitos que não podem ser violados, não podem ser, digamos assim, velados, né, vedados, proibidos, mas devem ser assegurados. Né? Por serem direitos humanos, cada ser humano tem direito aos direitos. Né? Sobretudo direito à vida, direito à liberdade, ao trabalho, à liberdade de culto, às escolhas pessoais, né? A própria liberdade como um todo. Então, quando a gente fala que os direitos humanos são inerentes, é porque eles são inseparáveis dos seres humanos, certo? Bom, um pouco da história dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi elaborada conjuntamente por diferentes países após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, nós estávamos ali num contexto ali conturbado, de guerras, de mortes, e a dignidade humana foi sendo vilipendiada, né? Sobretudo por causa do regime nazista, né? De segregação, de tortura e assim por diante. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, cerca de 60 milhões de pessoas foram mortas entre militares e civis. O regime nazista da Alemanha foi o responsável pelo início da guerra e também pelo genocídio de mais de 6 milhões de judeus, conhecido como Holocausto. Tá? O Holocausto. Homens, mulheres, crianças e idosos judeus também eram usados como cobaias em experimentos científicos, torturados e aprisionados em campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar exaustivamente e a viver em condições precárias de saúde, higiene, alojamento e alimentação. Lembrando que também homossexuais, ciganos e pessoas com deficiências também eram submetidos aos mesmos tratamentos. Diante dos horrores e danos irreparáveis causados pela guerra à humanidade, a Assembleia Geral da ONU, as Nações Unidas, reunida em Paris, proclamou em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado por especialistas de países em um esforço de contribuir para que eventos como a Segunda Guerra Mundial não mais se repetissem. Tá? Então, todo esse esforço culmina com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Ok? Bom, aqui então, vamos passar aqui para religiões e direitos humanos. Então, assim, pessoal, a primeira coisa, o ponto principal, né, é o seguinte, que os direitos humanos estão sempre ligados aos fundamentos e trajetórias das religiões. Todas elas têm uma ligação profunda com os direitos humanos. Tá? E é ponto comum, né, a crença de que todos os seres humanos devem ser respeitados de maneira igual. Então é um direito comum, direito ao respeito. Todas as religiões têm essa defesa. Agora, a gente sabe que nem sempre esses direitos foram respeitados por pessoas religiosas. Mesmo professando uma fé que defende a dignidade humana, alguns indivíduos violam os direitos humanos ao desrespeitar a fé alheia ou ao negar outros modos de ser e de viver. Como que o cristianismo tem sua relação com os direitos humanos? Bom, de acordo com a doutrina cristã, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, merece ser amado e respeitado em todos os seus direitos. As narrativas dos evangelhos estão repletas de histórias em que Jesus demonstrava seu interesse pela situação humana. Jesus teve um olhar de compaixão e de misericórdia pelos mais necessitados. Então, a relação do cristianismo com os direitos humanos é uma relação de respeito pela dignidade da pessoa humana, por ser uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Tá? E aí, o modo de agir de Jesus Cristo se torna o grande referencial da fé cristã. Correto? Maravilha.
Agora, no islamismo, é possível encontrar alguns princípios fundamentais semelhantes aos do cristianismo e que estão diretamente associados aos direitos humanos. Baseados no Alcorão, os muçulmanos acreditam na igualdade entre todas as pessoas e na defesa da dignidade como direito fundamental. Então, na relação do islamismo com os direitos humanos aparece a igualdade e a dignidade, né? Essas duas coisas sempre juntas ali fazendo uma relação, né? Os direitos à igualdade e os direitos à dignidade. E o que leva também as religiões, não só o islamismo, todas as religiões, às vezes a terem uma revisão de seus comportamentos e seus modos para ver se estão corretamente atuando com os direitos humanos, ok? Muito bem, então é isso. Me acompanha aqui no Class 1 agora. Tarefa número 5. Número 1. O que significa afirmar que os direitos humanos são inerentes ao ser humano? Vamos responder. Número 2. De maneira objetiva, descreva como foi a história de elaboração e publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E número 3. Disserte sobre a relação entre direitos humanos e o islamismo. Lembre-se dos conteúdos que trabalhamos em sala sobre a relação das religiões com os direitos, ok? Então é isso, pessoal. Depois dessa aula aqui, já aconselho, vão para o Class 1 e já façam a tarefa de hoje, tá? Para já ficarem também com o conteúdo fresco aí para a avaliação de amanhã. Quem estiver na escola amanhã, então nos encontramos para a nossa prova bimestral, que valerá 30 pontos, ok? Espero por vocês, um grande abraço e até lá.